Só água aqui, se precisar da água. Aleluia. Glória a Deus. Pode fazer para um pouquinho mais longe. Pronto, show. Aleluia. Só oi. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está conosco nessa tarde pelo canal Pastor Ricardo Júnior Oficial. Pode ligar o microfone. BR. Glória a Deus, aleluia. Vai, fala agora. Glória a Deus, aleluia. Vai falar. Glória a Deus, aleluia. Vai falar, pastor. BR quer dizer Pastor Ricardo JR Oficial. Pronto. Glória a Deus. E ali nós estamos também, pastor, lá na live, lá você pode olhar lá, dá boa tarde lá. Boa tarde. Isso, Glória a paz do Senhor. Que Deus abençoe, a paz do Senhor para todos que estão assistindo, né? Aleluia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, né? Pastor Amil, dá uma voltinha aqui no estúdio aqui, pastora, longe. Olha, nós estamos ao vivo nessa tarde, pelo programa Meu Dia com a Palavra de Deus, né? No Facebook, Francisco Holanda Milka, também no Facebook, Francisco Holanda Milka, e no YouTube, Francisco Holanda Milka Holanda, também no Instagram da rádio e na página da igreja. E comigo está aqui o meu amado irmão, amigo, pastor Ricardo Júnior. Pastor, vem na porta, tá a câmera aí, pastor, bem devagarzinho para a porta aí. Glória a Deus. Pastora, a senhora passou, eu vi a senhora passando aí, pastora. Abre a porta devagarzinho, pastora, para mim ver se é para arrumar a câmera para cá um pouquinho. E esse vídeo vai voar no canal do pastor Ricardo Júnior, que está aí uma potência já de seguidores, né? Inscritos, né? Com certeza, viu? Você está ouvindo aí um louvor do pastor Ricardo Júnior. Deixa eu ver se eu volto aqui, outro aqui, para nós ouvir outro aqui. Pastor, paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode ficar à vontade aí. Estou aqui para ouvir e responder as suas perguntas. Não tenha dó de mim, não. Sabe? Eita, pode glória a Deus. perguntar o que Deus colocou no seu coração. Aqui, para a glória de Deus, a gente não é crente de fachada, né, pastor? Isso, Nós isso, somos isso. crentes lavados e comprados com o sangue de Cristo. Verdade. Pastor, tem um cabo valente na live ali, pastor, que é do nosso sangue, pastor. Presbítero Cristiano Freire, pastor. É um dos nossos que Glória tem coragem de falar, viu? Amém. Que tem coragem de falar, pastor. Ele faz live também, acompanha. Gente, Brasil é surpreendido. Brasil é surpreendido. Gente, o Ceará também, né? É verdade. A igreja do Senhor Jesus pode passar para um grande estreito, com certeza para um estado de grande perseguição no Brasil, pastor Ricardo Júnior. Com certeza. Glória que seja Deus. E eu estava até conversando com você antes de a gente começar a fazer essa live, esse vídeo, glorificar, a respeito das revelações que eu tive. Isso, vai ficar um... Glorificado seja Deus, né, pastor? E se você me pedir, na hora que você pedir para me contar, eu conto. Com certeza, Glorificado pastor. seja Deus, viu? Você Aleluia, vai... porque a gente está aqui nessa terra provisoriamente. Isso. Nós não estamos aqui para... O nosso propósito não é morar aqui. A nossa cidade é lá em cima. É lá em cima, pastor. Estamos aqui, mas não somos daqui. Isso. Glorificado seja Deus, né? Aqui nós estamos passando só uma passagem. Isso. E as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. Agora nós não devemos se apressar. Exatamente. Para as promessas de Deus. Não, devemos né? esperar em Deus. Esperar em Deus, pastor. Com certeza, a Bíblia é mais um passo para se cumprir algumas profecias. Diz no Apocalipse, uma grande besta se levanta do mar, pastor. Exatamente. E outra grande besta se levanta da terra. Da terra. O mar representa nações. Nações. E a terra representa, creio que representa Israel. Israel. E aqueles que se diz cristão, pastor, que estão vestidos de cristão, mas de cristão não tem nada. O que a Bíblia diz, né, pastor? Jesus disse naquele dia, muita gente pensa que é o pessoal do mundo, mas não. Isso. Uns ficarão para a esquerda, outros para a direita. Para a direita, Mateus 25. E ele vai colocar os bodes
A sua esquerda. É. Os bodes vão para a sua esquerda. As ovelhas para a sua direita. Ô, glória. Isso é Bíblia. Glorificado seja Deus. Pastora Milka, tu não abre a porta devagarzinho aqui, ó. Bem devagarinho, viu? Entra aí. Você não pega você não, pode entrar. Tá bom, não derruba o pedestal aí, ó. Vira só o pedestal para aí, um pouquinho assim para pegar. É pro teu lado. Pronto, foi demais, volta um pouquinho. Pronto, um pouquinho mais. Pronto, show, tá show, beleza. Tá bom. Pronto. Quem tá pegando aqui, nós estamos fazendo 2 transmissões aqui, viu? Obrigado ao povo do Brasil, do mundo inteiro, o povo cearense e o povo da minha cidade, a qual eu sou pastor do campo, e outras cidades, nós somos pastor. O pastor Ricardo Vinha, pastor de Pacajus, mas tem seus trabalhos em diversas cidades, né? Localidade, como eu também tenho um chorozinho em outra cidade e localidade. E nós estamos aqui nessa tarde, queremos, pela live no Facebook, a sua participação. Está ali comigo a irmã Leidiane Maia, foi sua ovelha. Leidiane Maia, lá em Morada Nova, ela disse que congregou com o senhor no Pacajus. Ah, Leidiane, com certeza. Pronto. Congregou comigo. É cadeira cativa todo dia. Já compartilhou lá, viu? Pastor Ricardo Júnior aqui, irmã Leidiane Maia. Também está aí comigo também a Euda Oliveira, minha irmã, né? Quem mais? Não dá para ver, lá tem mais algumas pessoas, daqui a pouco a gente vê, tá bom? Pastor, eu quero que o senhor leia uma passagem bíblica, pastor. Se for aquela Isaías 5. Lê essa passagem bíblica aqui, pastor. Com certeza, glória a Deus. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 5 e versículo 19, né? Isso. Diz assim: e dizem, glória a Deus, aleluia. Não, é 20. Perdão, é o 20. Isaías 5 e 20, 20. Ai dos que o mal chama de bem e ao bem mal. Isso. Glória a Deus. Que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. E fazem amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo nega a justiça. Glória a Deus, aleluia. Né? Pastor, precisa falar alguma coisa a mais, pastor? Não precisa explicar mais nada, só não entende quem é cego e está morto espiritual. Está morto espiritual. Pastor, uma parte da igreja, pastor, está comparada o vale de osso seco. É verdade. Ezequiel, exatamente, com certeza. Glorificado seja Deus. Nós estamos vivendo um momento que a nação, o povo, estão no vale de osso seco. Pastor, será que não tem profeta mais na terra, pastor? Rapaz, é o seguinte, pastor, o que a gente tem escutado muito é a doutrina da prosperidade, que eu não sou contra a pessoa prosperar. Não sou isso. Porque nós queremos prosperar. Exatamente, queremos prosperar também. Abraão foi um homem rico. Prosperado. Sabe quando foi? Foi. Aleluia, rico, prata, ouro, gado, ovelha, aleluia, servos e servas. Exatamente. Agora é o seguinte, o homem tem que priorizar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Porque riqueza é um dom de Deus. Glorificação. Agora a pessoa não pode colocar a riqueza em primeiro lugar. Tá? Ele tem que ser apenas pastorar, usufruir daquilo que Deus der e ele ajudar os necessitados também que precisam. Com certeza. Isso. Pastor, a ideologia da pobreza, biblicamente, pastor, nós temos na Bíblia sempre um homem no ministério de Jesus que ele se preocupa muito com os pobres, mas ele roubava Jesus. Exatamente. Quem era esse homem, pastor? Judas. Pastor, fala um pouco, porque nós temos ali uma audiência aumentando, subindo ali, da glória de Deus, e estamos aqui no canal do YouTube. Verdade, né? glória a Deus. Você vê que Deus, ele suportou Judas até a sua morte. Até a sua morte. E chamou de amigo. E Jesus sabia que ele era o traidor. Sabia que ele era o glorificado seja Deus. Mas nem por um momento Jesus expulsou ele da igreja. Em nenhum momento ele expulsou da igreja. Mesmo sabendo que ele era ladrão,
traidor e suportou. Teve a oportunidade de se converter até hoje, mas não se converteu, né, pai? Pastor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, será que nesse momento traiu Jesus? Rapaz, não, na minha concepção, pastor, ali tinha que se cumprir. Tem que se Pra cumprir. glorificar Deus. Atualmente, por exemplo, nós, muita gente pensa, aceitou Jesus e vai para o céu. Não, peraí. Não é bem assim. Você vê que quando Jesus, aleluia, descia lá do monte, que ele chegou mais embaixo aqui, ele perguntou para os discípulos. Lá em Mateus, capítulo 16, e versículo 13 em diante, que me falha a memória. Ele pergunta para os discípulos: quem diz o povo aí fora quem sou eu? Aí os discípulos falaram: olha, um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Isso. Jesus perguntou para ele: e vocês? A que vocês pensam a respeito de mim? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glorificado seja Deus. Aí Jesus diz: bem-aventurado, quer dizer, feliz e abençoado, Pedro, és tu, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que eu vejo aqui, pastor? Isso. Em nome do Senhor Jesus, você vê que muitos estavam com Jesus, mas ninguém afirmava que ele era o Messias. Ninguém afirmava. Tremendo, pastor. Glorificado seja Tremendo. Deus. É ou não é? Tremendo, pastor. Aleluia. Atualmente nós vivemos isso aí. Tem muita gente na igreja, está na igreja, Isso. mas ele não tem certeza que vai morar na glória. Tremendo, pastor. Pastor, pegando essa palavra, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Dá a entender, até eu preguei essa semana, a semana inteira sobre esse texto falando. Dá a entender, quem está comigo aí na live, vocês compartilham aí o máximo possível. Irmão Flávio Rodrigo, presbítero Flávio Rodrigo, um abraço. Cristiano Ribeiro, acho que é isso mesmo. A câmera está longe de mim hoje. Fernandes, acho que dá para ver. Irmã Dionéia Santana, abaixo da beira, irmão Leão, um abraço. Preste atenção. Quando diz aí que as portas do inferno, pastor, não prevalecerão sobre a igreja, dá a entender que as portas do inferno vão entrar na igreja. É verdade. Prevalecer, Mas não prevalecer. Prevalecer é não dominar. Não dominar. Não governar. Agora, entendendo essa passagem, pastor, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E o princípio das dores e a grande tribulação, que alguns são duas teorias, uma defende que a igreja passará pela tribulação, a outra defende que não. Aí João vê aquela visão e diz: quem são esses? O anjo diz: esses são os que vêm da grande tribulação. Verdade. Será que a igreja vai ser, o inimigo vai governar um pouco a igreja e Deus vai tirar a igreja nesse período? Pastor, na minha concepção, Isso. Eu sou certo. Não. Isso, dá certo. Na minha concepção, nós estamos aqui dialogando, tá? Glorificado seja Deus. Na minha opinião, a igreja passará por uma grande aflição, sabe para quê? Para se converter. Para se converter. Um grande aperto. Exato, um grande aperto. É. Glorificado seja Deus. Aleluia. Porque quando Jesus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerá, quer dizer, ele está dizendo: olha, se vocês andarem na minha presença, que vocês como se diz, guardar os meus mandamentos, o diabo não vai prevalecer contra vocês. Isso. Prevalecer não quer dizer que a igreja não vai passar por aperto. Isso, Tá? isso. Porque você sabe que todos nós, glorificado seja Deus, todos nós somos ensinados através de lutas. Sabe? Isso. E eu considero o crente, pastor, como uma pessoa, uma madeira velha que sai lá da floresta e traz para a serraria, Isso. sabe? E ali ela é transformada para dar o guarda-roupa, o armário, a mesa. Assim também o crente precisa tirar todos os catombos velhos que tem no seu velho eu, sabe? Dizer que o braço direito é convertido, mas o esquerdo não é. Glorificado seja Deus. E assim nós somos ensinados para chegar aquele dia e morar na glória com Deus. Morar na glória. Lembrar os irmãos que estão comigo no canal PR, Pastor Ricardo Júnior, oficial, é isso? É Pastor PR Ricardo JR, oficial. Oficial. Nós estamos ao vivo também pela Rádio Web Vida Nova, a rádio da Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo, no Play Store, você pode achar no Instagram, no Facebook, também ao vivo pela live aqui no Facebook, Francisco Holanda Milka. Tem muita gente chegando lá, pastor, que se eu quiser mandar um abraço para as pessoas, não dá para ler o nome, que é longe, né?
Mas tem muita gente lá ao vivo conosco lá na live, viu, pastor? Aleluia. Estamos bem mais cedo hoje. A paz de Cristo para todos os irmãos que estão nos assistindo, né, irmão? Isso. Glorificado seja Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde de todo mal, para a glória de Deus, né, pastor? Isso. Pastor Ricardo Júnior, pastor Ricardo Júnior, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério da Paz, aqui no campo, no Ceará, tá certo? E ele é nosso irmão e amigo, é ex-cantor popular, Exatamente, ex-cantor do mundo. Cinegrafista. Exatamente. Eu fiz algumas cenas de filme com os Trapalhões em 77. Isso, né? isso. Gravei nas maiores gravadoras do Brasil, como a Continental. Gravei na Som Livre, que era RGE na época. Gravei numa filial da SBT, glorificado seja Deus. Aí Jesus me chamou. Só que quando Jesus me chamou, eu renunciei tudo. Renunciou Larguei tudo. Isso. Renunciei contrato, porque Deus falou comigo. Glorificado seja Deus. E quando Deus chama, não tem esse negócio de eu vou depois, não. Quando Deus chama, está chamado. Verdade, pastor Ricardo Júnior. Nós temos o privilégio, pastor, de ter o conhecimento da palavra de Deus ter abrido a nossa mente. Pastor, Verdade. Hoje é segunda-feira, um dia após a eleição, pastor. Um dia após a eleição presidencial, governador estadual e deputado estadual, deputado federal, também senadores. Pastor Ricardo Júnior, a igreja, ela acertou ou errou, pastor? A igreja, na minha concepção, a igreja. Isso. Quando Jesus fala minha igreja, é um povo que tem compromisso com ele. Isso. A igreja não errou, não. A igreja não errou. Não. Isso. Agora, quando Jesus diz que vem buscar um povo do meio do povo, ele não está dizendo que vem buscar os crentes do meio dos ímpios, não. Certo. Ele está dizendo que vem buscar os crentes do meio dos crentes. O crente no meio Dos crentes. Glorificado seja Deus. Porque tem muita gente dentro da igreja, mas na realidade, pastor, não é liberto ainda. Não tem um entendimento do que é certo e o que é errado. Está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Mas ainda não tem um discernimento. Não é igreja ainda. Não é igreja ainda. Está ali, pode ser liberto, pode ser transformado. Mateus 25, né, pastor? Isso. Jesus, a Bíblia não diz que era 5 prudentes e 5 loucas? Isso, pastor. Aleluia. Então, vem buscar uns crentes no meio dos crentes. Dois no moinho, um vai outro filho. Outro vai outro filho. O pessoal pensa que é um crente e outro não crente. Isso, é verdade. Não é verdade, não. Estará dor no campo, Um será levado e o outro fica. ficará. Ficará. O dor na cama, Exato, um fica e outro outro sobe. vai. Gente, isso é um despertamento. Pastor, sou grato a Deus pela vida do senhor. Eu me inspiro na sua vida. É para a isso, glória de não, Deus. eu sou o menor de todos. Um exemplo para mim, eu me alegro muito. Ainda sexta-feira, eu na oração à noite, eu orei bastante pela sua vida. Obrigado. E pedindo a Deus para ver o seu santuário, o prédio lá construído. Glória a Deus. Brevemente nós vamos inaugurar. Eu quero estar lá dentro, levar uma caravana, estar lá Quero dentro, sim. irmão, tá bom? Tá Ali bom. no Pacajus, né? Amados irmãos, nós vamos comentar aqui um pouco também sobre a nossa fé, sobre o nosso direito como patriota, sobre o nosso direito como cristão, porque há muitas pessoas, pastor Ricardo Júnior, evangélicas, católicas, que são radicalmente contra a nossa fala em favor da política. Essa pessoa, ela está agindo correto ou errado? Está vendo errado. Porque Errado. é o seguinte, nós temos que ter informações o que está acontecendo no mundo. Porque a Bíblia nos recomenda a respeito de tudo da vida de Jesus. Isso. E se nós ficar só lendo a Bíblia, como é que nós vamos pregar o que está escrito na palavra, os sinais que está acontecendo no mundo? Isso. Vou dar aqui um exemplo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Aleluia. Olha, nós devemos saber, ter um entendimento, sabe, do que a pessoa vem dizer assim, nenhum presta. Meu irmão, e quem é que presta? Sabe? Porque Jesus disse que ninguém merece ser salvo. Isso. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus e pela sua bondade. Pela sua bondade. Glorificado seja Deus. Mas o que todos nós merecia era ir para o inferno. Isso. Essa aqui, passou que palavra dura, mas é verdade. Verdade. Sabe? Eu estou falando a verdade. Então é o seguinte, Isso. nós estamos aqui, não é questão de obras.
Estamos aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas o Senhor quer que nós faça a coisa certa. Desse jeito. Glorificado seja Deus. Nós não podemos saber o que é o mal e ficar do lado do mal. Nós não podemos de jeito nenhum. Jesus, por que foi que Jesus foi levado ao Calvário? Por quê? Porque as pessoas estavam esperando um rei que viesse com uma carruagem de ouro para defender eles da fome e da guerra. Isso. Quando eles viram Jesus, que ele estava defendendo o reino dos céus e queria levar o pessoal para morar com ele. Isso. Então não é isso aí não. Não é isso aí. Esse aí veio logo no jumentinho aí, isso aí não tem nada a ver conosco. Isso. Glorificado seja Deus. E crucificaram. Crucificado. A qual, o pastor Ricardo de João, os judeus é ali que rejeitaram Jesus e continua rejeitando. É verdade. É os que vão receber o anticristo. Exatamente. Que ser Jesus. Com certeza. Pastor, se você permitir, eu queria contar aqui uma revelação que eu tive. Pode ficar à vontade, pastor. Eu estava lá em casa e eu perguntei para Jesus, por que é que o país está travado desse jeito? Uns querendo ajudar e outros tentam destruir. Aí Jesus foi e me mostrou uma grande serpente. Essa serpente era grande e era nova e ela estava crescendo rapidamente. Ela passava um tempo, sabe? E depois ela voltava. Ela devorava tudo que estava pela frente. Por exemplo, em relação a ela crescendo, a serpente representa Satanás. E ela era fêmea, significa reproduzir. Então, muitos seguidores do lado do diabo. Sabe? Isso aqui eu falo, não tenho medo de pecar, nem tenho medo de dizer, porque a Bíblia diz que nem o mentiroso herdará o reino de Deus. Então, eu estou falando o que Deus me mostrou. Glorificado seja Deus. Então, ela devorava tudo. E o que significa isso? Que o Satanás está dando poder aos corruptos e os malfeitores. Sabe? Como está escrito na Isaías. Ai dos que decretam leis injustas, dos escrivãos que escrevem perversidade. Isso. Aleluia. Quem é que escreve as leis? Os deputados. Deputado. É ou não é? Senadores. Aleluia. É. Então, para prejudicar os pobres em juízo, glorificado seja Deus. Aleluia. E outra coisa. Aí eu vi devorando tudo. O diabo vai cobrar, devorando as pessoas que desobedecem. Aleluia. Depois Deus me mostrava, sabe, que depois da pandemia, eu vi uma grande fome no mundo. E essa fome, eu vi as pessoas desesperadas, sabe, se matando uns aos outros, porque não tinha mais solução. Isso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, olha, se for para acontecer dessa vez agora, que Jesus realmente está perto de voltar, aleluia, eu não tenho dúvida. Eu não tenho medo, pastor. Não tenho medo. Isso. Porque nós estamos nas mãos de Deus. Isso. Se Jesus diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, se a igreja tiver que passar pelo fogo, Jesus passa por ela. Se ela tiver que passar pelas águas, Jesus passa com a igreja. Aleluia. Isso. Mas quando eu falo de igreja, eu falo de um povo que tem compromisso com Deus. Não é todos esses calça curta que andam no meio da rua. Não. Isso. Não é todos esses que se diz católico, que se diz cristão, diz evangélico, e na prática não tem nada de cristão, nem de católico, nem de evangélico. Não tem nada na prática. Pastor, é uma pergunta estreita para o Senhor. Essa aqui é estreita. Nós estamos num momento, aqui cabe a palavra, um governo mau é o inimigo número 1 da igreja. Um governo mau é o inimigo número 1 da igreja, é ou não é? Com certeza. Pastor, nunca na história, eu estou com 28 anos sendo evangélico, 26 anos já comecei, há 26 anos que eu luto com a obra. Pastor, pela primeira vez eu vejo uma primeira dama realizar culto, oração, proclamar o direito dos mais pequenos, dos desprezados, dos que não são bem vistos, dos deficientes, a preocupação em levar a nação em direção a Deus, levar a nação em direção à palavra de Deus. E a multidão de pessoas que estão aí, que até que prova, eu ainda sou muito suspeito ainda do que houve,
Eu posso suspeitar essas urnas também, pastor. Eu não confio. Eu suspeito. Eu não Já confio. compartilhei diversos vídeos aí mostrando que houve fraude, algumas coisas assim. Então, pastor, quando Jesus está preso, ali aparece um grito: a quem solta? A quem crucifica? Apesar que nós sabemos, pastor, que a verdade, Cristo teria que ser crucificado, porque estava. Mas hoje, Cristo está sendo crucificado novamente quando se ataca a igreja. Com certeza. Glorificado. E às vezes está sendo crucificado, pastor, pelos próprios crentes cristãos. É tão cego, espiritualmente, Cego, pastor. Eles não se libertaram ainda. Não se libertaram não ainda. tem discernimento do que é certo e do que é errado. Errado. Sabe, Paulo? Estão dentro da igreja, mas infelizmente, sabe, está acontecendo isso. Pastor. Isso. Isso é para se cumprir a palavra do É Senhor. a palavra de Deus. É o que o profeta Eliseu, ele está lá na sua casa e ele é cercado pelo exército do rei. Não sei se é da Síria, Samaria. Ele é cercado. E o Geazi se acorda de manhã e olha e diz: meu Deus, rei, o profeta, hoje nós somos 2 homens mortos. Por qual razão? O rei mandou o exército todinho cercar para pegar um profeta. Aleluia. Você está entendendo, pastor? Ali tinha um profeta e veio um acampamento do rei todinho para cercar a casa. Aleluia. Isso, gente, olha o que é a prova de um crente verdadeiro. Aquele profeta Eliseu, ele não era a favor do aborto, não, ele era a favor da vida. É verdade. Ele não era a favor da droga, não, ele era a favor da saúde, do bem-estar da É família. verdade. O profeta Eliseu, ele não era a favor do comunista, não. Ele era a favor da palavra de Deus. Por isso o rei se revolta contra ele. Olha, pastor Ricardo Júnior, se esse governo que está aí for eleito, pode se preparar quem for profeta. Glória a Deus, aleluia. Se PT chegar aí para o governo, Com certeza. o senhor não vai ter o privilégio de estar aqui comigo com essa expressão aberta. Com certeza. É um estreito para a igreja. Pastor, mas a igreja vai ter que passar por essa perseguição, por esse estreito. Mas eu não vou colocar minha mão para ajudar o diabo, não. Também não. Aleluia. Eu confio em Deus. Aleluia. Não vou deixar de pregar o evangelho por causa disso aí, não. Nós vamos ter que pregar lá na cadeia, hein, Paulo? Não tem problema. A gente prega dentro dos ônibus, nas topics, na cadeia, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Glorificado seja Deus. Isso, Aleluia. verdade, é. Nós estamos aí, pastor, ao segundo dia de uma grande eleição, pastor. Mas uma pergunta séria, o pastor Isaías está com nós ali, pastor. O pastor Isaías também está ao vivo conosco aí. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, olhar aqui a mensagem aqui. Vou mandar aqui um alô para as pessoas que estão mandando alô aqui para nós também. Viu? Deixa eu ver se dá para ver aqui ainda. Nós temos aí Aildo Oliveira que diz, Eliaque Valdelândia. Deus abençoe, homem de Deus. Um abraço para você. Leidiane Maia diz, pastor Ricardo Júnior, saudade. Olha aí, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmã Leidiane. Micaele Almeida, um abraço, Micaele Almeida. Pastor Isaías, outras mensagens já sumiram. Tinha mais mensagens que eu estava vendo aqui, mas sumiram. Você que está conosco aí, com certeza, onde você está. Pastor Ricardo Júnior, essa é pesada, pastor, o senhor vai responder. Crente que vota no PT, pastor. Crente que vota no PT, pastor. Qual a sua opinião, pastor? Ele precisa estudar mais, precisa pedir a Deus a misericórdia para ele ser transformado, porque o PT, na minha opinião, ele não é partido. O PT é uma seita. Uma seita. Sabe? E é o seguinte, a maioria dos petistas eles são psicopatas. Psicopata, ele é frio e calculista. Calculista. Tá vendo? Ele não tem piedade de ninguém. Pode falar. Tá? Não tem piedade de ninguém. O foco é mentir. Mentir. Roubar. E dizer que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Pastor. Sabe? Porque as pessoas... Porque é uma cegueira espiritualmente, pastor. É uma cegueira, sabe? E a cegueira e realmente espiritualmente está morto.
Com certeza, pastor. O senhor há pouco tempo leu aí, pastor, que ai dos homens que pegam o mal e chama bem. E chama o bem de mal. Como é que eu posso olhar na cara de um crente, está ali o Cristiano Maia também conosco, como é que eu posso olhar na cara de um crente e esse crente vê um candidato cheio de ideologia satânica, cheio de ideias malditas, maliciosas, afrontando o cristianismo, afrontando a família, dizer que a família tradicional, a família, como é que dizer aqui a expressão que eu estou esquecendo, a família real, a família verdadeira, já está atrasada. Que é a família de Deus. A família de Deus. Esse negócio já passou. E que a igreja não deve os crentes, as pessoas, dar ouvido a pastor nem padre. Quiser falar com Deus, entra no quarto e vai falar com Deus. Fala. Como é que Deus vai falar? Meu irmão, Deus não, se nós estamos morada e templo do Espírito Santo, nós temos que andar vigiando, orando e vigiando. Aleluia, para não entrar em tentação. E a pessoa que não tem nada não segue a Cristo, nada, e vai falar com Deus.